Ah, Bom dia a todos, sou Matias Feirachu, R2 Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, e hoje no de revista vou apresentar um artigo então publicado no Translational Andrology and Urology. Ele foi submetido em julho de 2022 e aceito agora em agosto. É um artigo original que vai falar então sobre a aplicação colagenase e Clostridium histolyticum intralesional para a fase aguda da doença de Peyronie. Ele é uma coorte retrospectiva, centro. Foi elaborado basicamente nos Estados Unidos com a contribuição de diversos autores. Falando um pouquinho sobre a doença de Peyronie, é uma condição então caracterizada pela formação de uma placa fibrótica dentro da túnica albuginea, que vai causar no primeiro momento dor e posterior uma deformidade, que é isso que acaba sendo mais incômodo para os pacientes, né? Ela pode afetar, nos dados que o artigo traz em relação aos homens nos Estados Unidos, de 3,2% até 12% da população masculina, e ela tem essa divisão entre uma fase aguda e uma fase crônica. O artigo ele traz bastante argumentos relacionados a isso, porque tem muita discussão ainda do que é caracterizado cada uma das fases. A maioria dos autores coloca que a fase aguda ela pode atingir até 18 meses do início dos sintomas, tendo dor associada ou não. Acaba que o tratamento definitivo para a patologia ele acaba sendo cirúrgico para uma melhor resolução, porém, de forma clássica, ele só é indicado na fase crônica da doença, que seria então depois desse período de estabilização da placa. As opções de tratamento que o artigo traz são diversas, das opções conservadoras, então teríamos a L-citrulina, vitamina E. Já pensando em terapias intralesionais, a gente tem a aplicação de interferon, verapamil ou ácido hialurônico. Tratando em relação à colagenase, que é o que o artigo vai abordar mais especificamente, ele acaba privando, então, essa placa, essas amálgamas irregulares de colágeno que tem na placa, e ele é o único tratamento que foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. Além dessa clivagem que a placa tem, tem que se fazer também um remodelamento peniano que ajuda a ter uma melhor resolução do caso. Isso nos estudos que o autor cita, foi conseguido em 32% até 34% dos pacientes. Mas esse tipo de terapia, ele sempre foi aprovado na fase crônica. Então, o artigo ele se propõe a estudar esses pacientes agora na fase aguda da doença. Então, o objetivo do estudo é avaliar retrospectivamente o uso dessa terapia em pacientes na fase aguda, e aí ele vai colocar duas definições, que ele vai relembrar todo o artigo. A definição 1, então, da fase aguda, seriam os pacientes que teriam uma duração de sintomas menor ou igual a 6 meses, sendo maior que isso, então seria a fase crônica da definição 1, maior que 6 meses. E na definição 2, são pacientes que têm uma duração de sintomas menor ou igual a 12 meses, com dor peniana, a fase aguda, e a fase crônica seria mais de 12 meses ou sem dor peniana. Ele vai usar essas duas definições para elaborar o estudo. Então, foram analisados retrospectivamente os prontuários médicos de outubro de 2015 até dezembro de 2020. Foram 330 pacientes selecionados. E para serem candidatos, eles tinham que ter, então, pelo menos uma curvatura maior de 30 graus e uma placa que fosse palpável. Pacientes que tinham deformidade em ampulheta ou curvatura ventral também foram considerados candidatos. Ele elenca isso porque normalmente eles são excluídos do estudo, porque tratamento conservador não tem muito benefício. E a ultrassonografia também foi feita em todos os pacientes, antes e após o tratamento. Então, tanto para determinar a presença da placa, a localização e se tinha calcificação na placa. Os pacientes que tinham muita calcificação, eles também já ofereceram tratamento cirúrgico definitivo. Mas todos os pacientes que entraram no estudo acabaram tentando fazer esse tratamento conservador no primeiro momento. Tem como endpoints primários a alteração percentual na curvatura peniana,
e como desfecho secundário era a identificação de preditores que poderiam interferir na mudança da curvatura. Ele vai elencar também os eventos adversos menores e maiores, tendo como menores edema peniano e equimose no local da aplicação, e eventos maiores seriam o hematoma ou a própria ruptura da túnica albuginea. Como é que foi feito esse protocolo, então, internacional? Todos os pacientes, eles passavam pela medida da angulação, né, com um goniômetro, pré e pós-tratamento. Eles tinham a terapia, fazia-se um teste, então, com trimix, justamente para fazer essa medida. Todos tinham a placa medida por ultrassonografia, e os ciclos, eles eram feitos com 2 injeções cada ciclo. Então, o paciente, por exemplo, ele fazia a primeira aplicação uma segunda-feira, aí a segunda aplicação poderia ser feita numa quarta ou numa quinta-feira. Então, tinha que ter esse tempo de espera de 48 até 72 horas para a segunda aplicação. Essas 2 aplicações eram consideradas um ciclo. Cada ciclo teria que ter 6 semanas de intervalo, tinha que ter abstinência sexual pelo menos 2 semanas após a aplicação, e aí isso era repetido 4 vezes. Então, ao total, eram feitas 8 injeções, 4 ciclos repetidos. Então, era um período bem longo de acompanhamento. Aqui o artigo traz, então, algumas características dos pacientes que foram selecionados. Ele acaba elencando que é considerado na literatura os fatores de risco para desenvolver a doença de Peyronie. Sabe-se que ainda é bem obscuro a fisiopatologia, né? Mas acredita-se que microtraumas devido à relação sexual acabam dando início a essa cascata com formação de placa e posterior deformidade de pênis. Então, a gente vê que a maioria dos pacientes eram de raça branca, 75%. A gente vê que era a minoria que tinha esses fatores de risco, sejam eles diabetes, hipertensão, dislipidemia ou sobrepeso. A gente vê que 55% dos pacientes tinham peso considerado normal. O único fator de risco preponderante que a maioria tinha era o uso recorrente de álcool e a maioria nunca tinha fumado. Quando a gente vai ver os dados relacionados à curvatura e outras patologias associadas, a gente vê que a maioria tinha uma disfunção erétil associada, que corrobora com o que a literatura traz, né, que até 60% dos pacientes eles podem ter disfunção erétil associada. A curvatura mais vista foi a curvatura dorsal, também é o que mostra a literatura. E alguns pacientes também tinham uma curvatura secundária, né? E essa foi a lateral esquerda foi a mais predominante. Os pacientes eles tinham, em média, uma curvatura de 45 graus e a placa media, em média, 3,7 centímetros. Quando a gente vai falar em relação aos resultados, então, foram 330 pacientes que foram analisados retrospectivamente, né? Só o prontuário. Desses 330, 101 acabaram sendo excluídos, porque acabaram não completando esse acompanhamento pós-operatório. Então, 229 acabaram entrando no estudo. Eles tiveram um tempo médio de acompanhamento de 10,5 meses e 6 acabaram saindo bem no final do estudo, não completaram as 8 injeções. Mas na análise que o estudo traz, eles acabaram entrando. Então, falando um pouquinho sobre os resultados, né? Aqui, como eu tinha abordado antes, eles separam perante as 2 definições, que seria fase aguda, uma menor que 6 meses e a outra maior que 12, menor que 12 meses com dor peniana. Então, a gente vê que os pacientes foram divididos entre fase aguda e fase crônica. Aqui na primeira definição, a gente tem uma maioria da fase crônica, e a gente vê que não teve diferença nem estatística, e a diferença em percentual do grau de curvatura foi bem similar. Na fase aguda, a gente teve 16% de diferença após o tratamento, e os pacientes que já estavam na fase crônica, a gente teve 16,6% de diferença. Os pacientes eles tinham, em média, 45
graus de curvatura e acabaram pós o tratamento com 37. Quando a gente analisa a definição 2, que seria esse tempo maior, a gente vê uma predominância ainda maior dos pacientes elencados na fase crônica e, igualmente, por mais que tenha um pouquinho mais de diferença em relação à fase aguda, eles passaram de 41 para 33 graus, tendo 19,9 graus de alteração, mesmo assim não teve diferença estatística. E eles colocam uma terceira definição, que não seria nenhuma nem outra. Eles não acabam elencando o que seria exatamente essa terceira definição, mas, como observado na definição 1 e na definição 2, acaba também não tendo diferença estatística. Outro resultado que o estudo traz é em relação a esses eventos adversos. Então, o que a gente mais viu nos pacientes da definição 1 foi a equimose, que foi presente tanto na fase aguda como na fase crônica, também sem diferença estatística, seguido então pelo edema, chegou a 24% na fase aguda e 16% na fase crônica. Quando a gente analisa a definição 2, também os dados são bem semelhantes. 54% com predomínio também da equimose e 51% dos pacientes da fase crônica, também sem diferença estatística. Então, o estudo ele traz para discussão que essa segunda seria a segunda maior série comparando então as diferenças da aplicação em diferentes fases da doença de Peyronie, justamente porque poucos estudos ainda tinham abordado tratamento na fase aguda. É sempre na fase crônica, que é o que já está liberado nos Estados Unidos. Ele apoia, então, a crescente evidência e os novos estudos da segurança de se fazer esse tratamento também na fase aguda. E aí ele cita alguns artigos que já tinham elaborado isso, né? Do Young e do Bennett, tinha 47 pacientes, sendo que 12 foram feitos na fase aguda. Era um N bem pequeno, mas eles tiveram uma diminuição de 20 graus. Então, foi um estudo que observou também a alteração na fase aguda. E os demais estudos corroboraram com os mesmos achados que esse estudo teve. E ninguém que foi o primeiro que teve essa comparação entre a fase aguda e a fase crônica, achou os mesmos resultados que o nosso estudo. Ele enaltece novamente essa dificuldade de ter um termo específico de uma definição para a fase aguda, justamente porque a sintomatologia ela é dinâmica durante esse período inicial da patologia, e ele tentou englobar mais pacientes justamente para a gente diminuir esse viés. As limitações que o estudo traz foram esses 101 pacientes que saíram do estudo. Aí fica interrogado se eles saíram, eles já tinham uma melhor resposta, uma correção da curvatura, e por isso que eles não acompanharam até o final. Foi interrogado isso. Eles colocam também uma limitação à inclusão desses pacientes com uma deformação em ampulheta e curvaturas atípicas, justamente porque nos outros estudos eles não foram incluídos. Por ser retrospectivo e num centro único, também é uma limitação. E de forma geral, também, era uma clínica privada que foi feita a análise desses prontuários. Então, a população era majoritariamente rica, de formação universitária, e todos eles tinham plano de saúde. Então, fica bem difícil assim, extrapolar quais os pacientes que seriam candidatos a também se submeter a esse tipo de tratamento, né? Ele acaba concluindo que esse estudo ele contribuiu com dados adicionais em relação tanto à segurança como à eficácia da terapia com colagenase intralesional durante a fase aguda especificamente. E ele espera e deseja que tenham mais estudos prospectivos, randomizados, que são necessários para avaliar tanto o papel da terapia na fase aguda, como também para identificar qual seria o melhor momento de ser aplicada essa terapia.